Hoje abordaremos dois temas interessantes na área da saúde. O primeiro é estudar por questões, muito útil para quem for querer fazer concurso ou residência, e o problema das inteligências artificiais, um exemplo do ChatGPT. O vídeo será feito sem cortes, super orgânico, como se fosse uma conversa. Primeiramente, a gente vai abordar o estudo por questões. Eu vou dar um exemplo aqui, que esse aqui me ajudou muito na minha faculdade de odontologia, que são 4.000 questões. Ele tem todos os assuntos, ele tem questões de literalmente todos os assuntos de odontologia, tem de dentística, patologia, anatomia. Vai ser difícil olhar, mas dá para entender o contexto. E qual o problema e a vantagem de estudar por questões? A estudo por questões, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas, em média, existem várias linhas de raciocínio, que é o seguinte: você faz poucas questões, no nível básico, para o quê? Para entender o assunto, então saber como ele vai ser cobrado em questões. Aí nisso o ChatGPT pode te ajudar. Por exemplo, vamos citar um assunto aqui, neurologia. Se você quer estudar neurologia para medicina ou então dentística para odontologia, você pede para o ChatGPT fazer 10 questões, aí você pede o nível e pede uma referência, por exemplo. Faculdade Cogna, prova de residência da USP, nível prova de internato. Você pede essa referência para ele te ajudar. Ou então faz com um livro. E qual o problema das questões? É que ela não vai te dar uma visão ampla sobre o assunto. Por exemplo, anestesiologia. Você vai estudar anestesiologia, as questões elas vão te cobrar basicamente, tirando questão discursiva, claro, elas vão te cobrar um protocolo, você vai fazer e você vai achar que existe só aquele protocolo. Há um exemplo de quais são as técnicas de anestésicas no segundo molar. Aí tá lá na questão lá, nervo alveolar superior, posterior, nervo alveolar superior, anterior, médio. Você vai ficar pensativo. Aí você vai pensar que só existe aquela, mas existem outros bloqueios. Você vai pensar, vai ter uma visão menos ampla. E nisso entra a segunda parte do estudo. Qual é essa parte? Você vai pesquisar, não só em videoaulas, porque também a videoaula vai te dar uma visão mais restrita, vai ser só a visão daquele professor, que pode ser o melhor professor, um ótimo professor, mas ele vai te dar uma visão daquele assunto. Ele pode saber muito, porque tem professores ótimos aqui no YouTube, em outras plataformas, mas o que é bom? Você precisa pegar uma referência sua. Por exemplo, um livro, um artigo, não só um, vários, para você ter visões sobre o assunto. Aí, depois disso, você refaz as questões, obviamente outras, para poder já ter outra visão sobre o assunto. E, apesar de no concurso focarem muito em questões objetivas, tenta fazer questões discursivas, quer fazer casos clínicos, por causa que vai te ajudar a manter ter uma linha de raciocínio clínico e mais rapidez mental para poder pensar nos casos do cotidiano, na vida real, seja você trabalhando no BS, consultório particular. E qual é o problema do ChatGPT? Que não gosto nem de citar a palavra problema. É por causa que não é só o GPT, é que hoje a palavra protocolo atrapalhou muito os estudantes. Eles são muito focados em aprender o protocolo. Há um exemplo da odontologia: você vai fazer um protocolo de restauração. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar a parte da dentina, aí vai ter uma parte que você não vai tirar, aí você vai limpar com cureta, vai ter que fazer o protocolo ácido, obviamente em lugar que em adesivo que não é autocondicionante. Aí vai ter que limpar a área, vai ter que botar o adesivo, vaporizar com o azinho, vai deixar só sabor adesivo, vai fotoprimerizar, vai botar os incrementos de resina. Mas no dia a dia não é isso que a gente se vê. A gente vai ver, tem hora que a gente não vai conseguir diferenciar uma dentina afetada de uma dentina não afetada, de uma dentina infectada. Tem hora que tu não vai conseguir, no exame neurológico na medicina, perceber qual é
qual é o tipo de marcha do paciente. E nisso, os casos clínicos e o raciocínio clínico questão social vai te ajudar muito, por causa que você vai ter uma visão ampla sobre o assunto. Outra coisa, as questões objetivas, elas podem tender a você achar que acertou. Por exemplo, você tem quais são os tipos, e obviamente, como eu tinha falado anteriormente, tem uma imagem restrita daquele ambiente, daquele assunto, no caso. Por exemplo, quais são, a questão pergunta, quais são, bem simples assim, quais são as partes do olho? Aí você fala isso, isso e isso. Aí, quer dizer, resumindo aqui, qual é a parte do olho? Beleza. Aí tu fica isso, isso, isso. Aí você pensa que são só aquelas partes, mas tem, por exemplo, nessa parte tem células diferentes da outra, tem cílios, tem outras coisas, e você vai ficar, não vai ter uma imagem mais restrita daquele ambiente. Aí vai chegar um dia que você vai fazer a prova prática, por exemplo, em algumas polícias precisa de prova prática, alguns seletivos, ou então na clínica mesmo no dia, você vai pensar que só existe aquela parte. E vai ficar mais restrito, vai ficar um profissional ruim. E esse é o problema do protocolo e do ChatGPT. Ele vai te dar uma visão mais restrita. O conhecimento, ninguém sabe tudo de nada. Se soubesse tudo, não existiria aperfeiçoamento, não existiria pós, não existiria especialização, não existiria residência, não existiria atualização, os artigos não ia ser essa quantidade imensa de artigos, ia ser só 10, 15 no máximo. E esse é o conselho que eu dou para quem está fazendo medicina, odontologia, área da saúde ou qualquer outra área. Não se acomode e seja humano. Você não está tratando uma doença, você não está tratando uma cárie, você não está tratando um paciente que precisa de uma ventilação mecânica, você não está tratando um coração, você está tratando um ser humano ali. É uma pessoa que está com insegurança no sorriso, é uma pessoa que está com insegurança por causa que ele está se sentindo doente. É uma pessoa, e atrás daquela pessoa que está atrás dessa doença, tem outras pessoas. Essa pessoa é o amor da vida de alguém, ela é o pai de alguém, é o filho de alguém. E isso que eu queria passar nesse vídeo aqui. Que nós sejamos eternamente estudantes, não se acomode um assunto. E que na hora que tocar no outro ser humano, nós sejamos outro ser humano, não sejamos fisioterapeuta, não sejamos médico, dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo e qualquer área nobre na área da saúde e qualquer outra área, nós sejamos humanos. Olhar aquela pessoa, e o SUS ele bota o quê? 15 minutos de atendimento para médico. Odontologia eu nunca cheguei a pesquisar qual é o atendimento. E não tenhamos pressa. Eu sei que o financeiro conta muito, mas não tenhamos pressa em atender um paciente. Não, numa cirurgia não vamos se ater, bora fazer uma cirurgia em 1 hora, em 15 minutos. Vamos fazer no tempo que der, mas bem feita, que o paciente saia de lá recuperado, que possa ter que ser uma cirurgia que tenha sequelas, que tenha cirurgia que não dá para não ter sequelas, que tenha um edema, mas que ele se sinta acolhido, porque aí a família vai se sentir acolhida. Ele vai ver que você não está tratando ele como número, está tratando ele como paciente. Eu costumo dizer que cada paciente da minha clínica é o primeiro, por causa que o caso dele é único. Pode ser que eu tenha feito 10 mil, 10, ou é a primeira vez dele, mas ele vai ser a primeira vez para mim, por causa que cada um é único, não tem. Por isso que eu sou contra essa história de protocolo para isso, protocolo para aquilo. A gente tem que saber o que fazer, obviamente, a gente tem que ser competente, isso está fora de cogitação, tem que ser competente, mas tenhamos que ser humanos, conversar com a família, conversar com o paciente. E esse é o recado que eu queria dar hoje. Vamos fazer o movimento do bem, pensar na saúde como ela devia ser, o bem para o próximo, que vira um bem para nós. Muito obrigado e vamos seguir o movimento do bem.